Olá, meus ouvintes do canal Negócios TI Direito. Hoje, falando de um tema bem contratual de tecnologia. Um dos temas que parecem ser simples, mas na prática o mercado de tecnologia confunde ele todos os dias, ou de manhã à tarde e à noite, que é a diferenciação entre contrato de manutenção, contrato de suporte e garantia. Veja como é interessante. Quando eu estou ministrando aula sobre esse tema, normalmente, quando eu pergunto, principalmente para os meus alunos que são da área de tecnologia, se eles entendem o que é um contrato de manutenção e qual é a diferença entre contrato de garantia, todos eles dão belas explicações sobre a diferença, mas uma das coisas que me chama a atenção é sempre a seguinte afirmação, que no software é importante ter contrato de manutenção para evitar os erros que o software gera, então é importante que o cliente compre um contrato de manutenção em função dos erros que normalmente um software tem. E eles afirmam isso de forma categórica que não há nenhum problema nisso, que é natural ter um contrato de manutenção para corrigir os erros de um software que um cliente comprou, porque é assim que o mercado entende que é um contrato de manutenção. Aí eu sempre faço uma explicação muito óbvia, né, muito simples, para que a gente consiga perceber aqui a gravidade deste entendimento que o mercado de TI criou para si mesmo e que é repetido pelos clientes e que é aceito pelos clientes. Porque ninguém vai estudar a lei, né? É aquele gap que eu falo que existe entre a área de tecnologia e a área do direito. No meio não tem ponte. Então, se alguém da área de tecnologia fala alguma coisa, a área do direito aceita e vice-versa, porque são linguagens antagônicas muitas vezes, né? Não se complementam ou não se quer complementar, né? Então, basicamente aqui, o exemplo que eu conto é o seguinte: imagine a seguinte situação: vocês vão numa concessionária de veículos e compram um carro novo, né? 0 quilômetro. E aí o vendedor oferece para vocês, quando vocês pagam à vista esse carro, um contrato de manutenção para o automóvel. E vocês agradecem e digam, não, eu não preciso de um contrato de manutenção, porque o carro é 0 quilômetro, então eu entendo que eu não preciso de um contrato. Né? Então, sai da concessionária dirigindo, feliz da vida, o seu carro novo. 200 metros da concessionária, o carro trava, sai uma fumaça do motor do carro e simplesmente o carro não anda mais. Ou seja, estragou o motor do carro 0 quilômetro. Vocês voltam a pé, cansados, para a concessionária, chamam o vendedor e dizem assim: senhor vendedor, acabei de sair aqui com o meu automóvel 0 quilômetro, a 200 metros aqui da concessionária, o motor simplesmente fez uma fumaça, o carro simplesmente não andou mais e o motor está estragado. Aí o vendedor olha na maior paciência, na maior cara de pau e diz assim para vocês: olha, senhor ou senhora, eu não posso fazer nada porque o senhor saiu daqui da concessionária e o senhor não quis o contrato de manutenção. Então, infelizmente, o senhor teve azar. O que vocês fariam ou pensariam ao ouvir esta explicação, esses argumentos do vendedor do carro 0 quilômetro? Eu imagino que vocês devem estar pensando, não precisam me contar não. Vocês provavelmente gostariam de ir, talvez até em vias de fato, né, com o nosso vendedor, mas não precisa disso, tá? Não queremos nenhuma violência aqui, é só aprendizado. Ninguém aceitaria comprar um contrato de manutenção deste formato quando tu compras um carro novo, por quê? Porque existe a tal de garantia no carro novo. Então, ninguém compraria um contrato de manutenção sabendo que existe uma garantia dada pelo fabricante do carro durante um prazo e que qualquer coisa que aconteça naquele carro em vias normais, né, de fatos e de uso daquele automóvel, a concessionária vai reparar o dano que o carro causar ou tiver.
porque está em período de garantia. Muito bem. Quando a gente faz a mesma analogia, o mesmo exemplo para software, olha o que acontece. Vocês compram um software novo, instalam na empresa e o software erra um cálculo de imposto, gerando um tributo a pagar maior. E aí vocês voltam a fabricante do software e dizem a ele: o software tem um defeito, está calculando errado. E aí, o que, que o fabricante de software diz? Então, para consertar isto, o senhor precisa de um contrato de manutenção. Ele custa tantos mil-reais por mês. Na verdade, o mercado de tecnologia não faz exatamente assim, pós-mortem. Ele faz na hora da venda. O senhor compra o software com contrato de manutenção para que, se tiver erro, eu possa corrigir. E veja, é ou não é o mesmo caso do carro novo? É. Para uma pessoa leiga, é o mesmo caso. Para as pessoas de TI, as pessoas não aceitam essa explicação. Elas dizem: Regis, mas software tem erros. Eu não tenho como garantir que não vai ter erros. Então, precisa do contrato de manutenção para corrigir os defeitos. Porque é natural no software ter erros na programação. Gente, isto se chama responsabilidade civil. Seja software, seja o carro, seja o vaso que cai da minha janela e acerta em alguém na rua, seja o meu filho menor de idade que comete um dano a alguém, eu me torno responsável. Se chama no direito responsabilidade civil. Sempre que eu causar dano a outro, eu tenho a obrigação de repará-lo. No software, queiram ou não queiram, os meus amigos de tecnologia, é a mesma coisa. O problema está onde? Na definição do que é um contrato de manutenção, do que é um contrato de suporte, do que é garantia. Software por ser software não é diferente na sua interpretação em relação a um automóvel. Ele precisa, ao ser adquirido, que ele não tenha defeitos. E se ele tiver defeitos, o fabricante tem que corrigir esses defeitos. Vocês querem ver um exemplo bem prático? Vocês devem usar Word, Excel, Windows da Microsoft, certo? Quantas vezes vocês já ouviram falar na mídia que esses softwares têm bugs? Bugs, em inglês, quer dizer defeitos, né? Erros, bugs do software, né? Vocês já viram a Microsoft dizer assim, agora para corrigir o bug do Windows ou do Word ou do Excel, você tem que pagar R$50, R$200, R$500? Já ouviram falar isso? Seja Microsoft, SAP, Oracle, IBM. Gente, ninguém faz isso. Se tem bug, os caras vão lá e corrigem o bug. E dão graças a Deus que o cliente descobriu o bug para que ele o corrija. Para quê? Porque o produto ele tem que ser isento de defeitos. Mas veja a perfumaria, né, da inteligência dos meus amigos vendedores de software. Eles criam a falsa ilusão de que contrato de manutenção é para corrigir defeitos de software. Isto não é real. Isto não é aceitável. Software, quando tem erro, tem que ser corrigido sem custo. E isso se chama garantia. Entenderam? Captaram a essência? Garantia também para software. Por quê? Porque se tem um erro de concepção ou de projeto, isso precisa ser consertado de graça. Tá? Isto é garantia. Então, garantia para software é um conjunto de serviços gratuitos para correção de mau funcionamento do software que foi gerado por erros de concepção e produção. Exatamente como um carro novo comprado da concessionária com defeitos. Tá, Regis? Mas então o que é contrato de manutenção? Explico. Contrato de manutenção existe e é importante na relação fornecedor de tecnologia e cliente, né, consumidor de tecnologia, porque ele entrega o quê?
um serviço de melhoria técnica deste software, desse produto, em relação a variáveis externas ou necessidades do próprio cliente que não estavam no objeto inicial da contratação. Então, sempre que eu acrescentar melhoria de desempenho, acrescer novas funcionalidades, fazer o tal de upgrade, fazer uma atualização técnica de versão, ou seja, estou melhorando o meu produto, é para isso que existe o contrato de manutenção. Mas no contrato de manutenção não pode estar escrito que esse contrato de manutenção também engloba correção de software, porque correção de software é gratuito. Ponto. Quer o mercado goste, quer o mercado não goste. É a essência de entregar um produto com custos sem defeitos. Então, software não é diferente porque é software. Então, essa interpretação errônea que o mercado de tecnologia faz na hora da venda e o cliente aceita, gera muitos dissabores. Eu só vou ler uma cláusula aqui de um grande fabricante de software internacional, que eu não vou identificar, por razões óbvias, que diz, sabe o que ele diz no seu contrato de manutenção, na definição? Ele diz exatamente assim, manutenção significa a entrega de releases, correto? Versões, correto? E níveis de correção e pacotes de correção do software, vírgula, suporte via telefone e suporte e atualização remoto. O que esse fabricante está fazendo? Ele está dizendo que ele entrega manutenção somando 3 coisas. Somando atualização de versão, mais bugs do seu próprio produto e mais suporte. Veja, isto é um grande fabricante internacional que cobra milhões, e certamente se eles estão escutando esse podcast, eles sabem que é deles essa cláusula. E eles cobram por isso, ou seja, o contrato de manutenção tem um custo para corrigir defeito que é do próprio fabricante. Então, qual é a estratégia aqui do cliente? Qual é o meu desconto por tu estar me cobrando algo que tu queria me entregar de graça? Ninguém questiona essas cláusulas de contrato, gente. Nós temos péssimos negociadores de tecnologia no mercado. Por quê? Porque na hora da negociação, ninguém enxerga esses detalhes. Esses detalhes são picardias comerciais que geram milhões de reais para um lado ou para o outro, dependendo do grau do negociador, de conhecimento desse negociador. E veja, esse fabricante faz pior ainda, porque ele coloca numa cláusula chamada manutenção do seu contrato 3 conceitos. O conceito verdadeiro de manutenção, que seria atualização de versão, mais bugs, que está errado, e mais suporte, que é o nosso terceiro contrato, que eu queria explicar. Suporte, gente, é um serviço de assessoria para questões operacionais, de como usar melhor o produto. Contrato de suporte também não é para corrigir erro. Me ensina a usar melhor o produto de acordo com o que ele foi feito. Seria como chegar lá na concessionária e dizer assim, me ensina a pilotar o automóvel, me ensina como é que eu ligo o piloto automático, me ensina como é que eu aperto o botãozinho para reduzir o consumo de combustível. Isto é contrato de suporte. É para melhorar o uso do produto, para usar ele de forma melhor. Então, garantia, voltando às 3 definições, garantia é serviço gratuito para corrigir erro. Tá? Suporte é serviço de assessoria para usar melhor o produto, software. E manutenção é atualização de versão, acrescendo novas funcionalidades, melhorias ao produto, mas nunca para corrigir um erro. Ok? Espero que eu tenha esclarecido para vocês um pouco dessa tríade, desses 3 conceitos, que gera simplesmente uma esculhambação contratual, esculhambação jurídica, porque as cláusulas são mal feitas, são misturadas e não dão esta transparência desses conceitos para os clientes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Negócios TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.